Boa noite, eu sou Luiz Carlos Azedo e o 3-1 de hoje debaterá o resultado das eleições nos Estados Unidos. A vitória de Barack Obama, que vai ocupar o cargo político mais importante do mundo. Hello, Chicago. It's been a long time coming. But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Barack Obama é eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Obama tem 47 anos, é advogado por Harvard e senador por Illinois. Filho de imigrante africano, de origem muçulmana, é casado há 16 anos com Michelle Obama, com quem tem 2 filhas. Ele vai precisar de toda a sua habilidade política para atender às expectativas da população norte-americana e se posicionar diante do mundo. Na agenda interna, o desastre das hipotecas, a queda do PIB, a redução do consumo e as insatisfações com a ocupação do Iraque. E no plano internacional, as relações políticas tensas com o Irã, Coreia do Norte e Afeganistão e as pressões por um comércio sem protecionismos por parte de parceiros como o Brasil. Para debater a vitória de Barack Obama e seus reflexos no mundo, inclusive aqui no Brasil, nós convidamos o ex-embaixador nos Estados Unidos, Roberto Abdinur, o professor da Universidade de São Paulo, Gilberto Dupas, e o sociólogo Paulo Delgado. Embaixador, qual o impacto das eleições nos Estados Unidos com esse resultado fantástico no mundo? O impacto é extraordinário porque os Estados Unidos, nesses 8 anos do governo Bush, cometeram gravíssimos erros em sua política externa, em particular. Mais recentemente se vê esta crise financeira e econômica que afeta o mundo inteiro. Os Estados Unidos, historicamente, em algumas etapas, foram um elemento de ordenamento no plano internacional. Muita gente se esquece de que as Nações Unidas foram uma criação dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. O multilateralismo foi, de certo modo, enfim, criado pelos Estados Unidos. Mas há outras épocas, e estes últimos anos foi um período em que os Estados Unidos foram, mais do que tudo, um elemento desagregador e desestabilizador de numerosas áreas do mundo e de numerosos temas do mundo, como na área ambiental. E isto foi sentido globalmente. No mundo inteiro, eu creio que hoje há satisfação com o fato de que tenha sido eleita uma figura como o Obama, né, com um ideário de mudança, de renovação, de diálogo, de comedimento nas suas ações. O Obama não vai mudar o mundo da noite para o dia, não vai mudar os Estados Unidos da noite para o dia, claro que não, mas inegavelmente se vai ter hoje nos Estados Unidos um país que tenderá talvez mais ao diálogo, à composição, à serenidade nas suas ações do que aconteceu antes, durante esses 8 anos de Bush. E eu creio que isso é saudado em escala planetária, como, aliás, se tem visto, né, na programação de televisão. De imediato haverá uma mudança de rumo na política externa norte-americana. E como é que fica essa questão também da crise econômica, cujo epicentro está nos Estados Unidos? A política externa americana está irremediavelmente envolvida em várias áreas de grave turbulência e instabilidade. É o Iraque, como sair do Iraque sem deixar o Iraque desestabilizado, a questão do programa nuclear iraniano, a situação terrível no Afeganistão e no Paquistão, onde o Talibã e a Al-Qaeda ameaçam um país precário como o Afeganistão, e o Paquistão, que é um país em estado muito grave e com armas atômicas. Você tem a problemática do Oriente Médio, árabes e israelenses, palestinos, e várias outras áreas do mundo. De modo que o importante é que o Obama saiba abordar esses temas de maneira mais isenta, mais equilibrada, mais serena, mais pragmática, e equacioná-los de maneira a reduzir e não aumentar a instabilidade, que acaba contribuindo para agravar a crise econômica, por exemplo, quando os preços do petróleo explodiram. Felizmente agora estão caindo, mas por força de uma recessão. Na área econômica, ele tem uma visão lúcida, claramente,
ele apoiou as ações que têm sido tomadas nessas últimas semanas ainda pelo atual governo, como de resto também o McCain apoiou, e ele tem uma visão muito mais equilibrada de como abordar os problemas dentro dos Estados Unidos. A promessa dele de reduzir os impostos para 95% da população, a gente de classe média ou mais pobre, ao contrário do que fez o Bush, que reduziu para os ricos, isso é uma coisa extremamente saudável, de maneira que eu acho que ele vai progredir em questões como saúde, previdência social, educação e no saneamento da economia americana, que é fundamental porque ainda é quase 1/4 da economia mundial. Eu acho que a eleição teve algumas coisas inovadoras. É a eleição mais cara da história dos Estados Unidos para resolver o problema da maior escassez americana. É um presidente caro para uma época barata, de muito problema econômico e de imprevidência na gestão econômica. Segunda característica é que a eleição foi decidida antes pelos meios de comunicação americanos. Quase 300 jornais americanos, dos 500 mais importantes do país, apoiaram o Barack Obama ostensivamente. Quer dizer, é um fenômeno assim, de decisão antecipada e de motivação do eleitor de uma sociedade que reage como sistema. O sistema de poder americano decidiu dar um basta numa determinada maneira de conduzir a política americana, que eu acho que é o que o embaixador Abdenur falou, e também em relação à alma americana, o estilo americano de vida. Quer dizer, você tem um presidente, podia ter sido a Hillary. As políticas de ação afirmativa, as políticas de direitos civis dos anos 60, iam dar ou num negro ou numa mulher. A Hillary percebeu isso muito bem. Mas acho que pelo fato da Hillary ser a mulher do Clinton, e o Clinton já ter ficado 8 anos, se ela ficasse mais 8, 16, eleita e reeleita, e os Bush já estão lá há quase 30, eu acho que os americanos raciocinaram 50 anos de 2 famílias. Então vamos abrir a rodinha. Essas eleições nos Estados Unidos também foram as de maior participação. Também Houve porque a uma população mobilização muito grande. Porque a população cresceu e o Obama conseguiu se diferenciar dos conservadores pelo fato de ser mais calmo que os conservadores. Quer dizer, você teve uma eleição em que o candidato, o McCain, o candidato dos republicanos, era excitado, irritado e, ao mesmo tempo, descontrolado. E o jovem candidato dos democratas, aparentemente inexperiente, era o tranquilo, o conciliador e o que estava disposto a diálogo. Mas aí, Paulo, há uma questão nova, importante, que me parece, no caso, muito relevante, né? É que, efetivamente, você tem agora uma situação em que, em primeiro lugar, o papel da internet foi fundamental nessas eleições, né? A questão da juventude, e, em segundo lugar, apesar de tudo, de uma vitória que foi muito massiva, né? Obama pega um país profundamente rachado, com a tendência dos republicanos provavelmente radicalizarem a sua posição de direita. Vamos nos lembrar que o derrotado, o McCain, era visto como um liberal dentro do Partido Republicano. Então, me parece que essa missão do Obama de reconciliar o país, né, que ela é interessante porque ela é simétrica para dentro e para fora ele tem que reconciliar o mundo em busca de consensos relativos que o Bush jogou fora, né, é uma tarefa fundamental que tem 2 faces. A face interna, né, de recosturar as imensas feridas dessa campanha, em que, inclusive, a questão racial, pela primeira vez, veio à tona com uma violência imensa em campanha eleitoral, e de olhar para fora, tentando reconciliar o papel hegemônico, benévolo, que os Estados Unidos, digamos, abandonou por um papel imperial, né, que foi o papel dos tempos de Bush. Não, eu acho que essa polarização entre os Estados Unidos é excepcional, que o McCain procurou continuar a defender, apesar de tentar se distanciar do Bush. E dos Estados Unidos razoável, Estados Unidos dialogador, que o Obama introduziu na campanha, é esse que me mostra a grande vitalidade e a juventude da democracia americana.